Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Tudo pronto, mais uma história linda. E eu quero começar com uma afirmação. Tem muita sujeira nesse mundo, e é verdade, tem mesmo. Mas cabe aqui uma pergunta: o que você tem feito para contribuir, melhorar isso tudo? Limpar um pouquinho que seja esse mundão de meu Deus. Essa história de hoje traz todas as respostas para você, você pode ter certeza disso. É linda demais, eu me emocionei lendo essa carta. Pessoa, está preparada? Aliás, Deus te preparou, pessoa, dotando você com capacidade intelectual, com simpatia, e está dizendo para você que você pode ser, pessoa, o que você quiser. Então, seja gentil, porque gentileza gera gentileza. Você não acha lindo quando vê alguém ajudando alguém na rua, numa situação? Então copie esse gesto. E se sobrar gentileza, ajuda o nosso canal. Manda um valeu demais aqui para o canal. Será muito importante. Será até fundamental. Mas agora, vamos à linda história de hoje. Olha, quando eu me mudei para aquela rua, eu confesso que um dos motivos que me fez ficar com aquela casa era o nome da travessa. Travessa Maravilha. Travessa Maravilha? Nossa, eu achei o nome tão pra cima, tão positivo. E depois, tudo o que eu precisava na vida era de positividade. Eu estava comprando aqueles 2 dormitórios, sala, cozinha, com 2 banheiros, porque eu havia acabado de me separar. Quer dizer, acabar de separar é força de expressão. Eu tinha me separado. E na partilha do imóvel que o casal possuía, eu fiquei com um valor que quase dava para fechar negócio total com aquela casa. Sim, ainda iria faltar uma parte do dinheiro, mas o vendedor facilitou bastante para mim e eu teria que pagar para ele algo que correspondesse, por exemplo, a um aluguel. Dava para encarar. Eu trabalhava, eu tinha a minha filha, a Isis, a minha mãe, Dona Cristina, que já era viúva, veio também morar comigo. Eu tinha gostado da casa. Assim como do nome da travessa, Travessa Maravilha. E depois, eu nunca tinha visto em toda aquela cidade uma travessa que fosse mais limpa do que aquela. Meu Deus do céu! Mas era uma coisa impressionante. As calçadas limpas, o chamado leito carroçável limpo. E depois uma outra coisa, a calçada não tinha imperfeição, nenhum buraco. Se via até remendos, sim, feitos com cimento, mas tudo muito caprichado, tudo muito bem feito. E eu, muito tola, pensei, a prefeitura, né? Para não passar vergonha, uma vez que deu à travessa o nome de Maravilha, cuida bem dessa rua, mais até do que das outras. Quero dizer, eu boba acreditando no serviço público. Olha que besteira. Olha, no Brasil dá para fazer isso? Eu besta acreditando no serviço público. Lógico que não era o trabalho público, mas isso eu só fui entender depois de uns 3 dias que eu estava morando na Travessa Maravilha.
quando, ao chegar em casa, depois de mais um dia de serviço, eu vi pela primeira vez o Vassourinha. O Vassourinha! Ele na verdade me viu primeiro e ele fez questão de me cumprimentar. Oi, moça, a senhora é a nova moradora do 111? Ah, seja bem-vinda. Já conversei hoje com a senhora, sua mãe, Dona Cristina, né? Eu agradeci àquele senhor que aparentava mais de 70 anos e que mesmo conversando comigo mantinha apoiada sobre o ombro direito uma vassoura, destas vassouras de palha natural, aquelas palhas longas, sabe? Palha natural, uma vassoura daquela, apoiada sobre o ombro direito. Ele me disse ainda que ele era meu vizinho e que ele morava sozinho na última casa da travessa, a que tinha o número 167. Foi quando eu disse a ele o meu nome. Oi, eu sou sim, filha da dona Cristina, eu sou a Regina. Meu nome é Regina. Obrigado pela acolhida. E qual é a graça do senhor? Eu perguntei, né? E qual é a graça do senhor? Ah, o meu nome é Ercílio, mas o pessoal da travessa me chama de Vassourinha. Assim é que eu sou conhecido aqui. Ah, não, mas eu vou chamar o senhor de Ercílio. Não, moça, não se incomode. Pode ser Vassourinha, eu até gosto. É que eu não me separo da minha vassoura em hipótese alguma. Como assim? Eu perguntei. Não, eu já sou aposentado faz uns 8 anos e desde então eu me dedico a limpar e cuidar da Travessa Maravilha. Eu vou da manhã até a noitinha, varrendo qualquer sujeirinha que eu vejo aqui pelo chão. Assim como, se abrir algum buraquinho na calçada, eu mesmo faço a massa com cimento e tampo. Eu tenho toda a ferramenta, eu era pedreiro. Eu era pedreiro, então eu cuido aqui da Travessa Maravilha. Ô, seu Ercílio, aí ele me interrompe. Quando eu falo, ô, seu Ercílio, ele me interrompe. Não, seu Ercílio não, Vassourinha. Eu gosto, pode falar. Vassourinha. Bem, já que o senhor prefere, ô, seu Vassourinha, mas que maravilha. Bem que notei, em toda a cidade não tem lugar que seja tão limpo quanto essa rua é. E quem é que paga o senhor pelo trabalho? Quer dizer, é a prefeitura? Somos nós, os moradores daqui? Ele riu. Não, moça, não, dona Regina, não. Eu não recebo nada de ninguém, nem da prefeitura, nem dos moradores. Olha, eu não recebo nada e nem quero, para ser sincero, eu nem preciso, sabe, dona Regina? Eu faço isso porque eu gosto, porque eu tenho de verdade a necessidade de fazer. O que eu ganho de aposentadoria dá muito bem para eu viver, eu sou sozinho. Nessa hora, eu fiquei pasma. Ciente do mundo materialista que nós vivemos, como era possível alguém limpar e cuidar de uma rua simplesmente pelo prazer de servir, sem ganhar um tostão por isso? E ainda como prêmio, ganhar um apelido de Vassourinha? Tudo bem, ele dizia que até gostava do apelido, mas quem o chamou assim pela primeira vez, com certeza não queria homenageá-lo e nem tratá-lo com carinho, e muito menos agradecê-lo pelos prestimosos trabalhos prestados. Não foi com esse objetivo que a pessoa o chamou Vassourinha pela primeira vez. Concluí. Olha, o mundo pode ser mau. E às vezes o mundo é até cruel, mas ainda existe muita gente boa nele, sabe? Esse senhor é um exemplo. Esse senhor é um exemplo. Aquele senhor de cabelos brancos e de barba também brancas, de mãos calejadas laboriosas que possuía aquele senhor, ele era um ser que queria trabalhar em prol de outrem, sem ganhar nada em troca por isso. Sei lá, diante do exemplo, eu que já andava tão desacreditada da vida, nesse dia eu a olhei de maneira diferente
E a verdade foi que depois desse dia, eu e o senhor Vassourinha jamais perdemos o contato. Era o cumprimento pela manhãzinha, quando eu saía para trabalhar, e ele já tinha começado a varrer a travessa. Depois, o mesmo cumprimento no fim da tarde, quando eu voltava, e ele estava lá ainda limpando, fazendo alguma coisa. Sem contar que ele sempre parava para conversar com a minha mãe na frente de casa, enquanto a minha menina, a Isis, ia para a escolinha. Assim, foi nascendo, sabe, uma amizade entre mim e o seu Vassourinha. Um dia, eu caí na besteira de oferecer R$50 para ele. Era um valor apenas simbólico por tudo o que ele fazia para aquela travessa. E aquela travessa só merecia ter o nome de Maravilha diante do que ele fazia por ela. E ele, quando eu peguei R$50 para oferecer para ele não apenas recusou o dinheiro, ele recusou na hora. Como ele falou: Ô, dona Regina, meu pagamento, sabe o que é o meu pagamento? É ouvir o seu bom dia toda manhã, o seu boa tarde, quando a senhora volta do trabalho. O meu pagamento é ver o sorriso da Isis, sua menina, é poder conversar com a senhora, sua mãe, a dona Cristina. Olha, eu vou dizer uma coisa para a senhora, dona Regina: o melhor pagamento de gente solitária é a presença de outros em sua vida. Puxa vida, essa frase me marcou. Eu vou repetir. O melhor pagamento de gente solitária é a presença de outros em sua vida. Diante da resposta de Vassourinha, nesse dia eu me toquei. Já estava passando da hora de fazer aquele convite e eu fiz aquele convite para ele. Tá bom, seu Vassourinha, o senhor me perdoa, o senhor me desculpa, então esquece o dinheiro, mas domingo o senhor vem almoçar aqui em casa. A minha mãe vai fazer uma galinha caipira e eu vou fazer uma lasanha. Eu só não aceito não como resposta. Vassourinha ficou me olhando. Ele parecia não estar acreditando no que acabaram de ouvir. E reparei que no canto dos seus olhos miúdos brotaram gotículas de lágrimas. Ao perceber isso, eu fiquei também profundamente tocada. E ele completou a sua surpresa com uma pergunta: é sério? É sério mesmo? Seríssimo, seu Vassourinha. Eu estou esperando o senhor domingo para o almoço. Ele me agradeceu tanto, apertou a minha mão e saiu. Se eu soubesse que eu ia causar aquela comoção para ele, aquela alegria para ele, olha, eu já teria feito esse convite muito antes. No domingo, quando deu 10 horas da manhã, ele, de banho tomado, barba feita, roupa limpa e bem passada, ele usava calça social, camisa branca por dentro da calça, cinta marrom e sapatos também marrons com meias brancas. Ele chegou na minha casa trazendo consigo pães e flores. Pães e flores. Só os pães eram comprados na padaria. As flores, rosas e margaridas, foram colhidas no jardim da sua casa. Ele chegou pedindo desculpa porque ainda era cedo, chegou às 10 horas da manhã. Mas eu o deixei à vontade. Fiz com que ele se sentasse à mesa da cozinha enquanto eu estava preparando a minha lasanha. E mamãe, que não faltava à missa aos domingos de jeito nenhum, e levava com ela a minha filha, a Isis. Então a mamãe saiu para a missa, levando consigo a Isis. Ficamos ali, na cozinha, conversando. Eu e ele. Eu e o seu Vassourinha, enquanto eu cozinhava. Todo domingo era assim. Eu tenho o costume de fazer uma caipirinha para cozinhar. Isso aos domingos. Nesse dia, eu fiz 2. Uma para mim e a outra para o seu Vassourinha. Ele riu, explicando que fazia mais de 20 anos que ele não bebia absolutamente nada. Mas eu respondi que sempre chega o dia. E rimos. E depois que demos uns goles na bebida, me deu vontade de falar com aquele homem, sabe? Me deu uma vontade
vontade de me abrir com ele. Ele me passava algo especial, ele me passava algo de positivo, de bom. Talvez fosse a vontade louca que eu tinha na minha vida inteira. A minha vida inteira eu tive essa vontade de ter um pai. Eu tive vontade de ter um pai, mas o meu pai mesmo, o meu pai biológico, ele era um cidadão errático. Ele vivia em bares e sempre envolvido em confusões que eram provocadas pelo número sem fim de mulheres com as quais ele se relacionava, se envolvia. Ele abandonou a minha mãe quando eu tinha menos de 10 anos de idade. E ele acabou morrendo dentro de um boteco depois de um infarto. Quer dizer, ele nunca fez comigo o papel de pai. Mas eu, agora, diante do seu Vassourinha, diante dele, eu sentia confiança. Aquele homem ali na minha frente, ele me inspirava a falar. E eu, com aquela inspiração de falar, falei de mim. Eu precisava desabafar. Sabe quando você precisa de um pai? Ele era um pai emprestado pela vida, por Deus. E eu comecei a me abrir. Sabe, seu Vassourinha, eu tô separada faz 3 anos. O meu ex-marido, ele escondeu de mim que ele tinha um filho. Havia sido um caso do passado dele, mas ele tinha um filho, né? E o senhor sabe, isso não é coisa para se esconder. E diga-se de passagem, um filho para o qual ele tinha sim uma ligação, porque ele enviava uma quantia em dinheiro todo mês para a criança. Ele usava até um irmão dele para fazer isso. Quer dizer, tudo era feito às escondidas pelas minhas costas. Mas o senhor sabe que nesse mundo, seu Vassourinha, nada fica encoberto. Um dia alguém descobre, alguém fala, e eu descobri tudo da pior maneira possível. Um dia chegou à minha porta uma mulher entregando simplesmente um Henrique, e eu questionei o que era aquilo. Afinal de contas, o que significava aquele menino que ela estava me entregando? E a bomba explodiu na minha cabeça. Era filho do meu marido. O senhor imagina o choque que eu levei. A Isis, minha filha, na época, tinha 3 anos. E ele, o menino, tinha 10. Não suportei aquilo, sabe, seu Vassourinha? Me senti ultrajada, me senti usada, espizinhada, enganada, humilhada. Eu me senti tudo. Mas tudo assim, pra ficar por baixo mesmo, sabe? Então, eu saí de casa com a minha filha. E eu jamais consegui perdoar o meu marido. E desde então, nós nos separamos. E ele ficou com o menino, dona Regina? Sim. A casa que nós morávamos acabou sendo vendida e dividida. E até foi com a parte que me coube que eu comprei essa aqui, na Travessa Maravilha. E ele levou o Henrique, o menino, o filho dele, e foi morar com os pais dele. Mas me responda uma coisa, Regina. Seja sincera. Você esqueceu o teu marido? Tô vivendo. Não foi essa a pergunta que eu fiz. Eu perguntei, Regina, se você esqueceu o seu marido. Nessa hora, os meus olhos se encheram de lágrimas. Sabe, foi o jeito como ele fez a pergunta que me tocou. Ainda mais o efeito dos goles na caipirinha, né? E eu respondi: Não, seu Vassourinha, não. Esquecer não. Afinal, somando o tempo de namoro, o casamento, foram quase 6 anos juntos. E pra que isso, Regina? E pra que isso? Como assim, seu Vassourinha? Você sofrendo aqui, ele com certeza sofrendo lá, em nome
de um orgulho ferido? Não, 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 seu Vassourinha. Em nome de uma grande mentira, porque eu não suporto mentira. Tudo bem? Tudo bem, Regina. Mentira, de fato, machuca, faz mal. Porém, pior que a mentira é o que a gente faz com as nossas vidas em nome da mentira. E todo esse sacrifício não é capaz de apagá-la, de corrigi-la. De onde eu concluo: não fazemos sacrifício de nossas vidas para corrigir uma mentira, mas fazemos sacrifícios de nossas vidas e às vezes até estragamos a nossa vida por orgulho. Sabe, Regina? Por orgulho. Então, não vale a pena. Repense a sua vida. Cuidado para não jogar fora a sua felicidade, Regina. Sabe, é como aqui a travessa que nós moramos. Eu tenho que varrê-la todos os dias, porque a sujeira é natural. A sujeira é natural. A travessa se suja sozinha, mas a limpeza não se faz sozinha. Não. A sujeira é natural, mas a limpeza tem que ser feita. Exige esforço, dedicação, sacrifício. E eu aprendi até a gostar do apelido de Vassourinha para continuar limpando o que eu acho sujo. Percebe? Percebe, Regina? Eu tive que gostar do apelido que me deram, me moldar a ele, para continuar limpando o que eu acho sujo. Regina, não ligue pelo que vão te chamar depois, pelo apelido que possam lhe dar, mas repense, perdoe, reconstrua com seu marido. Você já parou para pensar no quanto esse menino, ele é totalmente inocente, o menino é totalmente inocente, e você já parou para pensar no quanto ele pode precisar de você? Regina, vai fazer a limpeza. Você sabe como. Você sabe de que jeito. Meu Deus, ninguém nunca tinha falado comigo daquela forma, daquela maneira. Aquilo me tocou tão profundamente. Eu fiquei até passada. Mamãe voltou da missa com a Isis, deu os últimos toques na sua galinha caipira. Eu gratinei a lasanha, almoço servido. Depois do almoço, eu quis saber um pouquinho da vida do seu Vassourinha, já que ele sabia um tanto da minha. Seu Vassourinha começou a contar. Fora casado ao longo de quase 40 anos. Ele e a mulher nunca puderam ter filhos, porque conforme ele mesmo penitenciou, sabe, Regina, o problema estava comigo. A minha mulher tinha loucura para ser mãe, e ciente de que eu era o culpado por essa grande frustração, um dia ela resolveu me trair. Aproveitou que eu, como pedreiro, fui fazer uma obra fora da cidade, fui trabalhar numa fazenda, estava construindo a casa da fazenda, e ela, aproveitando-se da minha ausência, saiu com um vizinho. Esse vizinho era pai de 8 filhos. Então ela, na cabecinha dela, ela pensou: com esse reprodutor aí, o homem tem 8, com esse não tem erro, com esse não vai ter erro. E deu mesmo certo. Quando ela anunciou a gravidez, com um sorriso que ia de orelha a orelha, ela tentou me ilusionar que eu era o pai. Mas eu tinha comigo a certeza que aquilo não podia ser verdade. Mas não me desesperei, sabe? Alguma coisa no fundo me dizia que haveria um desfecho esclarecedor. É o que você falou ainda há pouco na nossa conversa, que a verdade sempre aparece. Só não pensei que fosse aparecer daquela forma, de uma maneira tão triste e trágica. O nenê que a minha mulher esperava morreu dentro dela. E quando ela se tocou sobre o acontecido, o nenê já estava apodrecendo dentro dela, você acredita? Ela quase morreu, porque uma infecção se espalhou por todo o corpo da minha mulher. Ela chegou, inclusive, a ser dada como morta, mas sobreviveu.
e entendeu que se tinha sobrevivido, era para me contar sobre o seu erro. E me contou com a certeza de que eu iria abandoná-la. Não foi o que eu fiz. Eu entendi que se ela tinha errado, e como ela tinha errado, havia sido pela loucura que ela tinha de ser mãe. A loucura que ela tinha de ser mãe. Ela não tinha errado com a intenção de me humilhar enquanto homem, de diminuir-me enquanto homem. Foi por isso, e pensando assim, que eu a perdoei. Continuamos ainda juntos, mas ela nunca mais foi a mesma pessoa. Ficou com a saúde extremamente abalada. Além de ter perdido todo o seu aparelho reprodutor, ela vivia doente, passou a ter febres constantes, os pulmões foram afetados, deu água nos pulmões. Depois os rins complicaram, muito remédio e nada de melhora. Ela tinha pouco mais de 57 anos quando morreu. Morreu cedo. Fiquei sozinho. Ainda trabalhei muito como pedreiro até me aposentar. Faz uns 10 anos que me aposentei. Comprei essa casinha onde vivo. Fui o primeiro a chegar na Travessa Maravilha. E desde então eu cuido dela, da travessa, para que a rua mereça ter esse nome, né? Uma vez que escolheram esse nome tão bonito, Travessa Maravilha. E agora, aos 75 anos, eu estou muito feliz. Você vê? Conheci você, Regina, sua filhinha Isis, sua mãe, a dona Cristina. E desculpa, eu tô assim um pouco emocionado, mas saiba que o meu último almoço assim, em família, como hoje, meu último almoço assim, aconteceu já tem uns 15 anos. Daí para mais, uns 15 anos. Portanto, Regina, Dona Cristina, pequena Isis, obrigado pelo presente. O presente que foi esse domingo. Muito obrigado. Do fundo do coração, muito obrigado mesmo. Sinceramente falando, não foi aquele um domingo qualquer, mas um dia muito especial e de grandes mudanças em minha vida. Seu Vassourinha não havia me ensinado apenas com o seu conselho, não, mas principalmente me ensinara com o seu exemplo. Porque o perdão que ele deu à mulher não é para qualquer homem. Não é para qualquer homem. Me ensinou especialmente com o seu exemplo. Fiz com que acontecessem muitos outros encontros muitos outros almoços e até jantares parecidos. Num dos almoços de domingo, Leonildo, o meu marido, e Henrique, o filho dele, o Leonildo e o Henrique, estavam presentes no almoço. Sim, voltamos a ter convivência e, convencida pelos ensinamentos do senhor Vassourinha, eu perdoei o Leonildo e ele e o Henrique vieram morar na Travessa Maravilha. O mais impressionante foi Dona Cristina, minha mãe, que se encantou com o jardim de rosas e margaridas do seu Vassourinha. Até parecia uma borboleta, um beija-flor no meio delas, das rosas e das margaridas. Estão rindo, né? Vocês estão rindo. Lógico que estão rindo, porque não foi só pelo jardim que ela se encantou. Era principalmente por ele, o seu Vassourinha. Sim, ela pelo seu Vassourinha. E mamãe se mudou apenas de número de casa. Saiu do 111 e foi morar na última casa da travessa, número 167. A lamentar, e muito a lamentar, foi a pandemia que acabou vindo poucos anos depois. Na casa,
167 da Travessa Maravilha, 2 adoeceram. 2 pegaram Covid. Tanto a minha mãe, quanto também o seu Vassourinha. Mamãe ficou mal, porém, infelizmente, ela resistiu ao ataque viral. Mas o seu Vassourinha, ele teve que ser conduzido pelo Leonildo. Agora, o meu marido de volta, ele teve que ser conduzido pelo Leonildo para o hospital. E, lamentavelmente, teve que ser entubado e não suportou. Ele morreu em julho de 2020. Ele tinha 81 anos quando faleceu. 81 anos. Foi uma grande tristeza para todos nós. Foi muito triste. Até porque quem morria naquele momento sequer tinha direito a um velório. Em 1 hora tivemos que sepultá-lo. Foi muito triste. E os moradores da travessa que ele tanto cuidou sequer puderam prestar uma última homenagem àquele grande homem. Isis, a minha filha, e Henrique, meu enteado, o chamavam vovô. Chamavam o seu Vassourinha de vovô. Mas algo ainda iria acontecer. Portanto, ainda tem muito que acontecer na minha carta. Prestem atenção. Foi no comecinho de 2021. Eu fiquei sozinha em casa, enquanto todos viajaram em férias. Eu não pude ir, porque eu não consegui a dispensa do meu trabalho. E o meu trabalho exige que se trabalhe especialmente nesse período de festa, sabe? Janeiro era um mês importante. Então, naquele comecinho de 2021, eu acabei ficando sozinha em casa. Mas não conseguia dormir à noite, porque de noite eu acordava com esse barulho. Exatamente. Esse barulho. O barulho daquela vassoura incansável. Aquela vassoura que varria sem parar a noite inteira. Meu Deus, não é possível. E eu fazia força para dormir. Às vezes, de tão cansada, eu conseguia dormir, mas eu acordava e o barulho estava lá. Cheguei um dia a abrir a janela para observar se eu via alguém. Será que alguém está fazendo isso? Eu cheguei a abrir a janela. Usei até de uma lanterna. Nada. Absolutamente nada. No fundo, eu já sabia o que estava acontecendo. Eu já sabia o que era. A Travessa Maravilha estava uma sujeira só. Esquecida, abandonada. As calçadas em petição de miséria. Da rua bem cuidada, nada mais restava. Então, entendi o recado. O porquê de eu ouvir durante a noite toda aquela vassoura. Assim, a vassoura que varria sem parar. Entendi o recado. Aproveitei que eu estava sozinha em casa para tomar aquela providência. Bati de porta em porta da Travessa Maravilha, de casa em casa. E cada morador se comprometeu com R$25 mensais. Contratei uma senhora que todos os dias vem varrer a nossa rua. Vem varrer a Travessa Maravilha. E ela voltou a merecer o nome, porque não estava merecendo mais. Nossa rua voltou a ser de verdade a Travessa Maravilha. E o mais importante, como eu tinha entendido o recado, eu nunca mais ouvi o barulho de vassoura durante as noites e nem madrugadas. Porque eu tive a certeza absoluta que Vassourinha agora descansava em paz. Uma frase dele que eu gostaria de usar, que ficasse como uma mensagem final dessa minha história. Ele dizia: "E
como o mundo tem sujeira, Regina. Frase dele. E como o mundo tem sujeira. Era a sua frase. Mas ele em seguida completava: tem, mas eu estou fazendo a minha parte. É isso. Era essa a mensagem que gostaria que ficasse da minha história. Como o mundo tem sujeira, mas se você fizer a sua parte, pode ter certeza absoluta. Digamos que ele não fique como ficou a Travessa Maravilha, mas pelo menos ele será um cantinho limpo, e limpo por você, e isso já terá valido a pena viver. Pode crer, porque isso é uma grande verdade. Essa é a minha história, envolvendo esse homem que me foi enviado por Deus, de nome Hercílio, mas que fazia questão de fazer valer o seu apelido, Vassourinha. Como tem sujeira no mundo, ainda bem que existiu você, Vassourinha. Comente, manda o seu comentário a partir de agora, dá o teu joinha, curta a história, curta o canal, se inscreva no canal, até porque o Paulinho, uma pessoa, vai criar algo especial para quem for membro do canal, hein? Membro do canal. Vai ter algo especial. Já já você vai poder se tornar membro do canal. Se sobrou gentileza, manda o teu valeu.